Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cafezinho Novo Contexto, mais um episódio aqui. E eu hoje tenho a honra de receber ela que é economista, estatística, mestre em engenharia de produção, sócia-diretora da Simplex, também é mãe de João e de Isis. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Fica à vontade. Ó, você já está conferindo aqui o cafezinho, que não é um cafezinho. As pessoas vão olhar assim, eles não estão tomando café, não. Aí tá aqui no Lambreta Café, mas é um café gelado, chamado Cold Red. Então você fica à vontade. Eu digo assim, fica à vontade, mas eu falo para todo mundo que chega aqui no nosso cafezinho que a nossa conversa é uma prosa curta. Por isso que o nome é cafezinho. O cafezinho, quando a gente toma, a gente vê que tá terminando, que a conversa que o cafezinho tá acabando, é sinal que a conversa acabou. Então a gente não vai se prolongar muito. É uma prosa curta, mas você cita-se em casa, você fica à vontade, certo? Obrigada. Para quem não conhece, a Bruna, ela dirige um dos principais institutos de opinião aqui de Pernambuco, que é o Simplex, né? Eu queria ouvir de Bruna. Bruna, como é que tá o clima para esse ano de eleição para o Instituto? O Simplex está pronto para cair em campo? Está assim, né? Em anos eleitorais, o clima fica bem intenso. Então, apesar de anos não eleitorais, também fazemos muitas pesquisas, como pesquisas de gestão, para avaliar a gestão do governo, ver os pontos fortes, os pontos fracos, os principais problemas, mas em ano eleitoral aumenta mais a procura por pesquisas. E eu vi que vocês lançaram uma pesquisa nesse último mês de dezembro, né? Como é que você avalia, dentro daquilo que dos dados que você viu, dos dados que você conferiu, como é que você avalia o cenário aqui em Pernambuco? Foi a última pesquisa, né, do ano. Ainda não houve pesquisa em Pernambuco agora, nesse ano, mas a última pesquisa ela mostrou que tem dois candidatos muito fortes, que é João Campos e Raquel Lira. Tem, né, o terceiro candidato, o quarto, mas eles dois são os principais candidatos. Tem mais chance de vencer. Justamente. E eu pergunto logo assim de cara, qual é o maior desafio, assim, que a gente está falando de Pernambuco, quando você vai fazer uma pesquisa em Pernambuco, você pega o desafio de fazer pesquisa na zona da mata, até fazer pesquisa lá no sertão, no final de Pernambuco. Isso. Qual é esse desafio? Fala pra gente. Aproveitando para tomar meu cafezinho, uma delícia, muito bom esse café, eu amei. Olha aí, a propaganda tá feita. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente faz a estratificação da amostra. Aqui em Pernambuco, nós temos 5 mesorregiões. Então, nós temos que entrevistar o mesmo percentual em cada mesorregião, que vai, região metropolitana do Agreste, que é a principal, a que tem o percentual maior de eleitores, mais que 42%. Aqui no Agreste, um pouco mais que 25%. Então, se eu pegar só a região metropolitana do Recife e Agreste, já soma mais de 60% do eleitorado total de Pernambuco. Interessante. Também tem Zona da Mata, tem o Sertão, com menos eleitorado tem o São Francisco. Então, é todo um trabalho, é um modelo científico, não é só sair entrevistando sem ter estudo nenhum. Fazemos antes todo esse estudo, qual o percentual atualizado do TSE para cada mesorregião, e cada mesorregião também tem as micro-regiões. Então faz esse detalhamento, cada micro-região tem as cidades. Eita. Então tem que fazer um modelo, tem que fazer um sorteio, nem todas as cidades. Elas entram, mas o número que entra representa o todo. Aqui em Pernambuco, né, nós temos 184 municípios e Fernando de Noronha. Então... E tem que ir para Fernando de Noronha às vezes cai. Quando é por telefone é mais fácil. Sim. Quando é presencial,
aí o custo da pesquisa aumenta muito, Sim, né? Que tem vários tipos de pesquisas que podemos falar sobre isso também. sim. Então fala pra gente aí, que as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas qualquer um pode fazer a pesquisa, é de Hum. qualquer forma. Eu ia perguntar aqui para você, a gente pode confiar assim nos institutos de pesquisa, que tem institutos e institutos, né? Isso, tem institutos e institutos. Quando segue, quando você já conhece há vários anos e vê que aquele resultado que o instituto, a maioria do resultado bate, porque o certo é, de 100 pesquisas, 95 delas baterem com o resultado se a eleição fosse naquele dia dentro da margem de erro. Estatisticamente, é o que é para ocorrer. É claro que uma ou outra não dá por estatística mesmo, né? Sim, Mesmo você dividindo a amostra bem direitinho, por gênero, por idade, por escolaridade, dividindo todas essas, zona rural, urbana, percentual por cidade, setor, ainda vai acontecer, mas a maior parte delas batem. Quase todas batem. e assim, eu venho acompanhando assim, o Simplex e é um dos poucos institutos que assim, o grande, você sabe que o instituto é confiável justamente quando ele acerta os dados, refletidos os dados nos resultados eleitorais, Uhum. no sentimento que as pessoas transmitem, né? E eu venho acompanhando justamente o Simplex, que você já vem assim de vários acertos, de vários sucessos assim de pesquisa eleitoral, principalmente. É, como é que é justamente fazer dar conta desse acerto? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas é sorte. Não Eu é acho que sorte, não é não, tem um sorte, não. estudo por trás, né? São 13 anos até o momento, né? De muito trabalho, de muitos acertos, por isso que é um instituto tão respeitado, não só em Pernambuco, mas já fizemos pesquisas nacionais. Então, é muito estudo. E assim, a gente vê a melhor metodologia para cada situação. Então, pronto, por exemplo, deputado, como é que se acerta uma eleição para deputado? É É, muito difícil. É muito difícil acertar, mas tem que fazer um estudo específico para aquele candidato. Onde é que aquele candidato está trabalhando? Em 5 cidades? Em 10? Ou o voto dele é em todo o estado, que é mais difícil acertar, porque são muitos nomes, né, na sim. disputa. Então, tem que fazer um trabalho específico para poder acertar quantos votos ele vai ter. Então, é muito estudo por trás de um resultado de pesquisa. E o que que você me diz assim, justamente que vocês fazem um trabalho sério, mas tem gente que não faz um trabalho sério, infelizmente, e usa isso. A gente sabe que pesquisa é uma ferramenta na disputa pelo poder, que influencia justamente na escolha. É, como é que vocês fazem justamente para quando alguém chega para vocês e diz assim, não, eu tenho essa pesquisa que está certa e a sua está dando totalmente e a sua está errada. Eu digo, olha, confie no método. É claro que você pode analisar outros institutos, mas veja o histórico, pesquise na internet rapidinho, compare para você saber se realmente esse instituto é confiável ou não. Tem gente que confunde muito o resultado de enquete com pesquisas, que são duas coisas diferentes, né? Sim, E aí eu explico, ó, pesquisa tem todo aquele trabalho, toda aquela divisão. E enquete, justamente uma pessoa pode chegar para um público específico, que geralmente os amigos daquelas pessoas têm as variáveis bem parecidas com a da pessoa que está colocando, ou um blog, e fazer lá uma enquete. Então, é diferente enquete de pesquisa. Pronto, em ano eleitoral mesmo, a pesquisa só pode ser publicada se for registrada. isso. Então, já tem algumas regrinhas já para poder diminuir esses institutos que ficam divulgando. Sim. Mesmo assim, tem que ter muito cuidado. É, e desses 13 anos, você pode contar para a gente assim um desafio assim que você teve de pesquisa, disse, caramba, foi um desafio para a gente, mas a gente conseguiu. Várias pesquisas, né? Várias. Dá um exemplo de um, se puder, né, contar. Ser ameaçada, ser ameaçada.
Se você divulgar, alguém vai lhe pegar. E eu divulguei, não fui para minha casa, fiquei escondida num hotel. Misericórdia. Ou seja, quando eu resisto, eu divulgo. Sim, porque justamente tem o registro eleitoral dá uma cobertura, né, para poder divulgar, né? De também entrevistadores, lugares difíceis de chegar. Então, Qual é o tiveram lugar mais vários. difícil assim, que você achou aqui em Pernambuco de chegar? Assim, tem lugares que só chega de moto. E quando chove, é complicado. As pessoas chegam cheio de lama, já foram mordidos por cachorro, porque em sítios, né? Sempre tem aquele cachorrinho que fica na porta. Então, já houveram várias situações assim, engraçadas como essa, e também situações difíceis. Difíceis de terem pessoas de segurança assim, na cidade. Isso intimida e às vezes até atrapalha a pesquisa. Tem cidade mesmo, uma cidade que foi na outra eleição, que quando fazia por telefone, a robótica, o resultado foi o resultado que bateu com a eleição. E presencial dava outro resultado. Eita. Aí eu, o porquê? Que é aquela coisa de interior, de não De interior, porque quando o entrevistador ia fazer a entrevista, algumas pessoas ficavam rodeando com o carro e as pessoas se sentiam intimidadas. Caramba. Então, quando é por telefone, elas tinham mais coragem de colocar o candidato que ia votar, né? Teclar na tecla referente ao candidato. Quando os entrevistadores iam na frente da casa, elas se sentiam intimidadas. Então, há isso também. Às vezes, não é o instituto que erra, às vezes são as pessoas que são intimidadas e acontece isso, mas são poucas cidades. Entendi. Realmente tem a política de interior é diferente da política onde, por exemplo, você chegar na capital, tem gente que faz questão que o outro ouça, né? Enquanto no interior é o contrário, né? É tudo e às vezes também, dependendo da cidade, pronto, Boa Viagem, Recife, aí é mais difícil chegar no prédio, né? Mas por telefone, a gente chega no local que aquele morador está trabalhando, ou a gente pega horários específicos, quando estão caminhando, indo para a padaria, mas tem um segredinho. Cada cidade, a gente vai aprendendo que tem um segredinho de pegar todas as cotas. Entendi. Porque também não adianta, né? Fazer a pesquisa naquela cidade e não ter o resultado. O resultado. Tem que ter um estudo para saber se aquele resultado realmente está refletindo. Apesar de pegar as cotas, mas as pessoas estão respondendo indecisos por medo ou porque estão indecisas. E às vezes é preciso fazer uma pesquisa qualitativa, além da quantitativa, que a gente faz a quanti, a quanti é o percentual de cada candidato. Ela traz o percentual de cada candidato, ela traz a avaliação de gestão, a rejeição também de cada candidato, mas às vezes isso não é o suficiente. Às vezes precisa de uma quali, que é basicamente escutar um grupo focal e a discussão para estudar a fundo, demora mais ou menos 1 hora, para saber se aquele voto realmente é de indecisos ou não. Entendi. É muito importante essas informações, porque a gente está eu vou deixar você à vontade para você tomar, senão vai derreter o gelo e você não vai tomar. É muito importante essas informações para a gente ter noção, porque às vezes as pessoas chegam no período eleitoral e acham que não, é simples, cai por osmose o resultado, e não é assim. Existe um trabalho, uma dinâmica a ser implementada. Agora, Bruna, a gente está digamos assim, começando o ano de 2026, aqui no Cafezinho Novo Contexto. Você é a primeira entrevistada de 2026. E eu disse, rapaz, eu tenho que fazer algo diferente para esse ano de 2026 do nosso podcast. Então eu inventei um quadro aqui que a gente vai fazer nesse momento, que se chama Café Sem Filtro. Café sem filtro é bom? Mais ou menos, né? Depende do café, né? Se for... Com transparência. É justamente um bate-bola que a gente faz aqui de perguntas e respostas. Não precisa contextualizar a pergunta, mas você fica à vontade e a gente vai começar agora o Café Sem Filtro. Vamos lá? Vamos. Vou perguntar. Posso perguntar, né? Alá, Silvio Santos. Se for sobre pesquisa, metodologia, pode perguntar tudo. Eu pergunto logo de cara.
Café forte ou café bebível? Forte. Café forte. Você confere pesquisa todo dia ou foge delas fora do trabalho? Eu confiro. Eu confiro não só as minhas. Eu confiro, eu vi que foram poucas registradas esse ano. Todo dia eu tô lá no TSE, olhando, aí vejo metodologia, eu baixo o questionário, eu vejo tudo, porque assim, a pesquisa, né, ela foi implementada no Brasil desde 40, o IBOP foi fundado em 42, e eles faziam pesquisas de audiência. Mas após a redemocratização do Brasil, na primeira eleição de presidente em 89, foi que ela realmente começou a ser feita para a intenção de votos. Sim. E após não era necessário ainda registrar nesse momento. E depois, apenas em 1997, foi que foi criado a Lei das Eleições, e aí foi que começou a registrar a pesquisa. E aí também surgiram, né, o Congresso Nacional foi que fez a Lei das Eleições, que também não serve só para pesquisa, serve para toda a campanha Sim. eleitoral. E o TSE faz a resolução, né? O TSE mostra os pontos, como essa pesquisa deve ser feita, como ela deve ser mostrada, que tem que ter a metodologia, o contratante, margem de erro, grau de confiança. Então, tem que ter tudo explicitado no PESQL, que é o site do TSE, que as empresas que fazem pesquisa se registram, e aí tem todo aquele trabalho. Continuando. Número te dá conforto ou dor de cabeça? Eu confio muito em pesquisa. Agora, assim, quando está antes da eleição, muita gente ainda está indecisa. Geralmente, o número de indecisos é maior. E quando se aproxima, esse número de indecisos vai, geralmente, né, não todos os casos, vai caindo. E quando, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa, isso acontece muito em municipal. Estou fazendo uma pesquisa agora para intenção de votos, para prefeito. Aí daqui vai passar todo o período de registro de candidatura, vai passar toda aquela parte de propaganda, toda a campanha, e eu não faço mais pesquisa naquele município. Sim. Então pode acontecer do resultado Ser diferente. ser diferente. Mas quando vai se aproximando, fica muito parecido com o resultado. Então, me sinto mais confortável fazendo bem pertinho da eleição, mas eu gosto de estar acompanhando. Por mim, todo mundo faria uma tracking. Todo meio de comunicação, porque uma por mês, de 15 em 15 dias, porque a gente faria o gráfico e ficava acompanhando o que cada candidato estava subindo ou caindo. Pesquisa de opinião hoje informa ou confunde o eleitor? Olha, a pesquisa a pesquisa divulgada é a melhor forma de democracia da informação, porque antigamente só os partidos políticos, os empresários tinham condições de contratar e ver o resultado. E hoje em dia, quando a gente registra, quando o meio de divulgação compra uma pesquisa, então todo mundo vai saber o resultado. Então, é muito bom. Porém, tem instituto, tem pessoas que podem usar para confundir, porque uma pesquisa ela pode principalmente no chamado voto útil. Tem gente que só vota no candidato porque aquele candidato tem mais chance de ganhar. Então, acontece muito isso. Pesquisa influencia voto ou só reflete o cenário? Ela é o retrato do momento atual. A pesquisa é o retrato do momento atual. Mas acontece muito isso, como eu falei anteriormente, né? Que tem gente que vota no voto útil, principalmente em eleições municipais de cidade do interior. Mas o principal para mudar são os acontecimentos, a campanha eleitoral, mas ela mostra o retrato hoje. Pode ser que amanhã mude. É como se a gente tirasse uma foto hoje. Amanhã, por exemplo, eu posso pintar meu cabelo e amanhã eu estou totalmente diferente de hoje. Sim. Mas pode ser que eu não tenha mudado nada. Então, é exatamente como funciona a pesquisa. Rede social atrapalha mais do que ajuda a pesquisa? Os institutos, eu já conversei com o João do IBOP, que ele foi um dos fundadores, e ele falou que não tem mais coragem hoje de fazer, já está aposentado, né? Porque antigamente demoravam 3 meses para mudar um resultado. E hoje, de um dia para o outro, pode mudar o resultado. Como já vimos.
Então, hoje, a difusão de informação é muito grande. Acontece algo hoje, daqui a 30 minutos está todo mundo sabendo. Começa a mandar em grupos de WhatsApp, TV, rádio. Então, é muito rápido. E isso pode atrapalhar, porque a pesquisa mostra o retrato do agora. Amanhã pode ser diferente do que foi feito, coletado hoje. Então, atrapalha um pouco por conta disso. Pesquisa virou arma política? Muita gente usa. Muita gente usa. Qual é o maior desafio da pesquisa em ano eleitoral? O maior desafio em ano eleitoral é justamente isso, né? Tá acompanhando essa questão das redes sociais, da divulgação de notícias ser muito grande. Então, às vezes, acompanhamos, né? Eu acompanho redes sociais dos candidatos, e um fala, outro fala, isso pode. Muitas pessoas podem mudar de opinião por conta disso. Pesquisa desacreditada, problema técnico ou discurso político? Os dois. Os dois, né? Pode ser um, quanto pode ser outro, né? Pode ser um problema técnico, pode ser que a pessoa não usou a metodologia melhor para captar o retrato do momento, pode ser os dois. O que mais distorce hoje uma pesquisa? Amostra, narrativa ou má fé? A amostra, né, é muito difícil. Para registrar uma pesquisa, tem que ser uma empresa com estatístico, então ele sabe como é que faz toda essa divisão da amostra. E a chance de errar é muito pequena, muito pequena. É apenas 5% está fora da margem de erro. Pronto, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui em Pernambuco, que tem um pouco mais de 7 milhões de eleitores, a margem de erro vai dar menor que 5%. Então, se eu fizesse aqui 100 pesquisas, hoje, 95 dessas pesquisas iam dar cada candidato 5 pontos a mais ou 5 pontos a menos. Se eu aumentasse essa amostra para 600 entrevistas, a margem de erro seria 4. E se eu aumentasse para 1.067, a margem de erro seria 3. Agora, quando vai pulando para 2%, quando eu coloco a margem de erro de 2%, 2.400 questionários. E para 1%, Ixi, 1%. quase 10 mil. Ou seja, 1% a margem de erro teria que ser enorme, né? Seria bom para deputado, porque são muitos nomes, mas assim, aumentaria muito, muito o custo. Uma verdade sobre pesquisa eleitoral que quase ninguém gosta de ouvir. Deixa eu pensar aqui. Vou tomar um Vá, cafezinho. tome. Uma verdade sobre pesquisa eleitoral que quase ninguém gosta de ouvir. Que às vezes, principalmente como você faz pesquisa para muitos clientes que querem resultados positivos, né? É justamente isso. É justamente quando o resultado está positivo, todo mundo tá, que bom, tá certo, olha, você acertou em cheio. Quando dá um resultado ruim, aí tá errado. Você passou por esse bairro? Acho que não passou. Aí dá um bairro, às vezes são 2 questionários naquele bairro, né? Porque tem que seguir a mesma... quando a cidade é pequena que diz, ele falou com aquela mulher que não era para ter falado. Pronto, às vezes são 2 questionários. Em algum sítio, alguma zona rural, você passou justamente nas casas que as pessoas não votam em mim. Então acontece muito isso, acontece demais. É um erro comum que o público comete ao ler uma pesquisa. Tem que olhar tudo, não é só a intenção de voto. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vê a intenção de voto, vê também a rejeição. Às vezes as pessoas não votam num candidato porque não conhecem um candidato. Tem a questão de rejeição depois, que você votaria com certeza nesse candidato, poderia votar, jamais votaria ou não conhece. Então, às vezes, o não conhece está enorme. E aí, quando passa a conhecer, passa a migrar para aquele candidato e o candidato sobe. Então, tem que ver o potencial de voto de cada candidato. Sim. E não só analisar a intenção de voto e acabou. Tem que ver a pesquisa toda. E para a gente terminar, complete a frase. Pesquisa de opinião só faz sentido se for bem analisada.
se for bem analisada. Pronto, gente. Esse foi o Café Sem Filtro, o quadro aqui do nosso Cafezinho Novo Contexto. E a gente já está chegando ao fim do nosso cafezinho. É uma conversa curta, proveitosa, mas eu queria perguntar para você, Bruna, que você tem conhecido justamente a realidade do nosso estado através das pesquisas, tem visto através de números. O que você enxerga, assim, através de números, o que é necessário para um governante, seja lá quem for, seja quem estiver na situação ou oposição, um governante para os próximos anos governar, o que ele precisa, diante daquele mundo que você enxerga de números, de problemas que se transformam em números. Não só analisar a intenção de votos, não só fazer pesquisa em época eleitoral, fazer a pesquisa para entender, né? Ninguém melhor do que a própria população para dizer os problemas da cidade, ver forma de resolver aquele problema. Então, você contrata uma pesquisa e você pode resolver melhor aquele problema com base numa pesquisa. Muitas vezes, um político pode fazer obras, mas não era aquilo que a população queria. Às vezes queria uma quadra de basquete, às vezes queria isso porque naquela região moram muitas crianças. Então tem que analisar o que cada morador está precisando em cada local e tentar resolver esses problemas. É isso, gente. A gente chegou ao fim desse cafezinho. Bruna, eu queria te agradecer e desejar também sucesso nesse ano, sucesso com muitas pesquisas e de bons resultados, né, para você, para o Simplex. Fique à vontade. O Novo Contexto está de portas abertas também. Parabéns para você, né? 2 anos o Lambreta Café e Sim. Bistrô, para o Novo Contexto também. Foi uma honra participar e pode me convidar mais vezes que eu virei. É isso, minha gente. Chegou ao fim mais um Cafezinho Novo Contexto. Se você chegou até aqui nessa conversa, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, compartilhar e comentar esse nosso bate-papo. É muito importante a sua participação. Um forte abraço e até o próximo episódio do Cafezinho Novo Contexto.